Eles estavam caminhando para o sepultamento do seu filho. E naquela caminhada encontrou com Jesus. E Jesus, aquela multidão feliz e alegre que caminhava naquela manhã, encontrou com uma multidão diferente, triste, abatidos, que choravam por a perda daquele moço. Mas quando teve o encontro com Jesus, tudo mudou. Jesus pediu para que abrisse o caixão e disse para aquele jovem: levanta. E aquela multidão que estava triste, chorando, abatidos, se tornou uma multidão alegre e feliz, porque teve um encontro com Jesus. E o milagre foi realizado. E aquela viúva voltou a ter o seu filho vivo por causa daquele encontro que tiveram com Jesus. Amém? Viúva de Naim. O título do hino é Cristo tem poder. Este fato aconteceu.
deu vida ao moço, todos se alegraram e deram glória a Deus. Cristo tem poder para salvar e curar. Eis a minha Bíblia, tu podes encontrar. Eis a minha Bíblia, tu podes encontrar. Jesus Cristo era aquele que um dia Judas o traiu, pregou o santo evangelho no seu ministério e nunca caiu. Mensagem poderosa, cura milagrosa, ele realizou. Lázaro havia morto, após 4 dias ele ressuscitou. Cristo tem poder para salvar e curar. Eis a minha Bíblia, tu podes encontrar. Eis a minha Bíblia, tu podes encontrar. Amém. Recebendo a dupla herdeira do rei, presbítero Alci e Alci, adorando a Deus, como é gostoso. Eu falei que ele quer cantar umas 20 músicas, mas ele falou, vamos diminuir um pouquinho, vai passar 19. Mas nós vamos voltar outras vezes aqui, viu? Com certeza eles vão voltar novamente aqui para nos levar em adoração ao nosso Deus. Nós temos no nosso culto um momento de interceder pela igreja, pelas famílias, pelas autoridades. Então, vamos ter esse momento. Nós sempre temos ali, apresentado ali, em favor do Brasil, pela igreja, também pelas pessoas, famílias doentes, famílias enlutadas. Um momento em que a igreja tem dedicado todos os domingos para interceder em prol que nós temos ali no nosso já está projetado. Então eu quero convidar o presbítero Ciro para fazer essa oração de intercessão por esses pedidos apresentados. Pai, quero agradecer a Deus por estar aqui na sua casa, louvando e celebrando a Santo Nome. Neste momento, Deus, quero dedicar a sua graça, Deus, Senhor, Senhor, que possa estar meditando, Deus, criando e prestando para a sua voz. No momento de Cristo também, para a família, espero que o Espírito Santo de Deus está consolando a família, o Pai, no momento de Cristo, vai se ocupar. Pai, temos também para crescer, em nossa vida. Que a tua graça abençoe o movimento, tudo liderando na igreja, Deus, presbíteros, pastores, diáconos, Deus, também tudo liderando nesse país, também nessa cidade, no nosso estado.
temos aqui na nossa igreja. Se eu convidar as crianças para vir aqui um pouquinho, crianças. Isso. Vamos falando delas, diz a bênção de Deus sobre a vida delas. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai de amor, nós continuamos em adoração e oração. Nesse momento, Pai, nós pedimos a tua bênção para a vida das nossas crianças. Abençoe as suas vidas e que, assim como as crianças estão conosco, Pai, no culto, e ouvindo a tua palavra, que possa se desenvolver na vida delas. Abençoe Deus através delas nas nossas vidas, nas suas famílias, no nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar o presbítero Lídio. Ele vai nos trazer a palavra nessa noite. Como eu disse, nós conhecemos mais como sargento Lídio. Mais tarde, mas sim, um líder. Não tivemos muito contato, porque ele também morou sempre em uma caiaria. Mas eu sei que ele fez curso de seminário. E por uma questão eu não quis continuar a carreira de pastor, então ele permaneceu na carreira de Deus, eu oposto a ele, né? Mas também ele é pregador ali junto com o pastor Isaías. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida. As irmãs conheceram a esposa dele, que esteve aqui no trabalho da SAP, quando teve aquela visita da federação, lembra? Teve umas irmãs, irmã Margarida, e a Denise, a esposa do sargento Lídio, também estava presente. Ela não participa da federação? Participa, né? Então, também ela participa da diretoria da federação da SAP. Então, vamos passar a palavra a ele, mas eu sei que os irmãos também vão cantar. Nós vamos ver como que vamos fazer. Então, Deus abençoe, que Deus possa usar a vida com poder. Nós vamos orar por ele, né? Claro. Estendo as mãos para cá, vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida do nosso irmão que vai trazer a mensagem. Pai, nós queremos mais uma vez orar e pedir que o Senhor abençoe. Deus, eu preciso pedir que hoje vai ser um instrumento em tuas mãos para ministrar os nossos corações. Que eu possa falar através dele, que a palavra que ele vai nos trazer possa nos desafiar, possa nos confrontar. Nós te agradecemos e use a sua vida, Pai, no nome de Jesus. Amém. Rumo ao Calvário, ali que a gente vai cantar agora. Ouvimos o Senhor. Jesus, rumo ao Calvário, humildemente a caminhar, levando a cruz dos teus pecados, pra minha pobre alma salvar, chegando ali naquele monte, Espírito
Despidam meu Salvador, morrendo pregado no madeiro, para salvar o pecador. Portanto, amigo, eu te digo, esqueça este mundo sedutor, olha sempre para Cristo, o eterno e grande Redentor. Chegando ali naquele monte, despidam o meu Salvador, morrendo pregado no madeiro, para salvar o pecador. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja com cada um de nós nesta noite, amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 8, vamos ler do versículo 14 até o versículo 17. Obrigado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que estava de cama e com febre. E tocou-lhe a mão, a febre a deixou, ela se levantou e o servia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor reine sobre nós. Ó Deus, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Pai, abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, Senhor, recebermos a Tua palavra nesta noite. E que, ó Deus, a cada dia mais, possamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Jesus é que eu te peço. Irmãos, aqui nós, ao lermos esse texto, nós vemos aqui uma passagem tão interessante. Pedro havia andado com Jesus durante todo o dia, pela região, mas não sabia que a sogra dele estava enferma. E quando ao findar da tarde que ele estava retornando, então Pedro convida Jesus para ir à sua casa. Aqui então nós queremos falar um pouquinho a respeito dessa situação. Pedro, talvez ali naquele ímpeto de agradar a Jesus, ele resolve levar Jesus para casa. Então o tema da mensagem que nós gostaríamos de trazer essa noite é: leve Jesus para casa. Porque muitas vezes nós encontramos Jesus na igreja, encontramos Jesus numa confraternização da igreja, numas reuniões, mas na hora que saímos da porta da igreja e vamos para casa, muitas vezes nós deixamos esse Jesus ali dentro da igreja. Fechamos a igreja e aí vamos encontrar com ele novamente lá aqui na quinta, nossa igreja lá na quarta e depois no domingo.
né? E quando nós acabamos de ler aqui, é interessante nós colocarmos na nossa mente essa é a vantagem de levarmos Jesus para casa, assim como o apóstolo Pedro fez. Talvez você ainda não saiba, mas pode haver algum doente em nossa casa, em nossa família, né, que a gente não tem conhecimento. E eu não estou nem se referindo a apenas doenças físicas, né, também, mas as doenças psicológicas, espirituais, que muitas vezes está lá na nossa casa. Muitas vezes o nosso comportamento na igreja é um, lá no nosso trabalho é outro, e lá na nossa casa o nosso comportamento também muda totalmente e é totalmente diferente. E Pedro, ele era inteligente, mesmo não sabendo, ele quis levar Jesus para a sua casa. Olha que coisa interessante, né? Ele não deixou Jesus dormir no relento como ele sempre fazia, ou em outras pousadas, mas ele resolve então levar Jesus para casa. Eu tenho certeza de todo o meu coração que se você levar Jesus para a sua casa, ele fará maravilhas, pois Jesus abençoa qualquer local em que entra, e na sua casa não será diferente. Eu tenho certeza que se levarmos Jesus para casa, a nossa surpresa será agradável, porque foi o que ele fez na casa do apóstolo Pedro, né? Hoje em dia, talvez a gente pode estar pensando, não, mas hoje eu tenho vários recursos, né? Eu tenho um plano ali, um pronto atendimento, tem ambulância, tem várias farmácias, né? Mas naquela época, até uma febre levava à morte, porque não existia médicos, não existia remédios, não existiam medicamentos que nós temos hoje para nossa doença física, né? Então eu quero destacar, amados, que Jesus, quando ele chega em algum lugar, ele traz paz, ele cura a doença, ele cura a enfermidade, tanto da alma como física. Quando os irmãos cantaram aquele hino, a viúva de Naim, nós podemos observar, né, que aquela mãe ia triste já para sepultar o seu filho, de repente ela tem aquele encontro com Jesus, e Jesus fala, não filho, volte, levanta, volte para a tua casa. Olha que coisa maravilhosa. E às vezes, quantas vezes isso acontece dentro da nossa casa, de termos um enfermo, de termos um problema, e nós acabamos entrando em desespero, né? Nós ficamos desesperados, o que eu vou fazer? Liga para a ambulância, demora 5 minutos, 10, parece uma eternidade, né? E nós temos um recurso bem próximo de nós, porque quando nós temos Jesus dentro da nossa casa, ele resolve os nossos problemas. Eu sempre digo que o crente ou cristão, se ele soubesse usar o potencial que ele tem, muitas vezes eu nem precisava ir a médicos, porque Jesus cura, Jesus resolve, né? E olha só, às vezes quando falamos sobre enfermidade ou falamos sobre isso, nós até pensamos assim, poxa vida, então a minha fé, que tamanho que é? Porque se Jesus disse que se tivermos fé do tamanho do grãozinho de mostarda, nós vamos até transportar montanhas de um lugar para outro. Imagina, irmãos, quanto mais uma enfermidade. Jesus cura. Jesus transformou a casa de Pedro. A casa de Pedro ficou mais leve, mais cheia de vida, de alegria, porque aquela mulher, ela acabou levantando da cama e passou a servir. Olha que interessante, né? Ela não ficou sem fazer nada. Ela estava lá na cama, com uma febre bem alta, e após ser curada, ela começou a ajudar a servir. Amados, quantas vezes nós recebemos bênção e guardamos só para nós?
né? Nós não dividimos com as outras pessoas. A maior bênção que nós recebemos é o galardão da salvação, né? Desse Jesus que é tão maravilhoso, e muitas vezes nós temos vergonha de falar dele para o nosso colega de trabalho, nós temos vergonha de falar para ele dos outros membros das nossas famílias que não é crente, nós não falamos de Jesus para eles. Nós temos medo de perder o emprego e não falamos de Jesus para os nossos amigos. Muitas vezes, onde estudamos, não falamos para os nossos colegas desse Jesus, nós acabamos nos envergonhando de dizermos até que somos cristãos. E aí, amados, com certeza Jesus não vai resolver. Por isso eu digo, leve Jesus para casa, pois não há lugar melhor no mundo que o cantinho da gente, do que a nossa casa. E quando nós temos ali Jesus sendo o dominador da nossa casa, o instrutor, o ensinador, o protetor da nossa casa, muitas coisas fluirão que nós depois acabamos dando risada. Eu falo que muitas vezes acontece as coisas na nossa vida que nós nem entendemos o porquê. Eu há uns 2 anos, mais ou menos, eu nunca tinha pensado em fazer plano de saúde, sabe, irmãos? Nunca. Porque eu falava assim, na hora que acontecer tudo, Deus resolve. Tem um médico, né? Nós levamos lá para o hospital, hoje está tudo de graça pelo SUS, né? Só demora um pouquinho, né? 1 ano, 2 anos, mas está ali, né? Um pouco precário, mas está ali, e a gente consegue. A minha filha chegou para mim e disse, pai, tem um plano de saúde aí da Humana, vamos fazer esse plano, porque ela e o meu filho já é de maior de idade, então eles não entravam no nosso plano, meu e da esposa, que é o plano do Estado. Eu falei, não filha, pode fazer, o pai vai acertando esse plano de saúde. Amados, quando eu começo a contar e a lembrar disso, eu penso assim, como Deus providencia as coisas. Aí veio a pandemia, ela trabalha ali na Santa Casa, ela é farmacêutica, está ali fazendo a residência dela na Santa Casa aqui em Maringá, e na época ela estava no HU, tomou a vacina, a primeira dose, tomou a segunda dose, né, que foi os primeiros a tomar por ser da saúde, e na sexta-feira ela foi em casa, normal, andando, quando de repente ela se arrasta até a porta, que ela levanta da cama para ir para o banheiro e está paralisada da cintura para baixo. Aí trouxeram para Santa Rita, o médico não sabia o que era, fizeram vários exames. Bom, irmãos, resumindo, ela passou quase os 2 meses ali no Hospital Santa Rita, fazendo o tratamento para poder voltar a se movimentar da cintura para baixo. Segundo a médica, foi o efeito da vacina, né, que aconteceu isso, e passou pela UTI. Eu diria para os irmãos que não teria condições nem de pagar a metade do que o plano cobriu da enfermidade dela. E aí os irmãos falam assim, nossa, que sacrifício, né? Como que a gente fica? Uma guria de 23 anos, 22 anos, na flor da idade, de repente numa cadeira de rodas, né? Que desespero para o pai e para a mãe, né? E para ela também, quando a médica diz assim, olha, essa doença sua não tem cura, essa é uma doença desconhecida, nós não sabemos o que é isso. Vai para congresso, pesquisa, equipe médica ali no Santa Rita. Depois que passou tudo, a doutora Marta disse para ela, filha, olha, esse caso seu é o primeiro no mundo, não é no Brasil. Depois apareceu outros com efeito da vacina, né? Mas até então eles não sabiam. Então fizeram tudo quanto é teste com ela, foi uma cobaia. Ela teve que fazer hemodiálise do sangue, né? Geralmente faz da bexiga, da urina, né? E ela teve que tirar todo o sangue, ser colocado outro sangue para poder desinfeccionar, né, aquela infecção que ela pegou. Graças a Deus, eu diria que hoje ela está
99% restabelecida pela graça de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para Deus, muitas vezes, Ele vai nos prevenindo, Ele vai nos abrindo o caminho, Ele vai nos direcionando aquilo que nós temos que fazer. Mas para isso, nós precisamos ter Jesus. Nós precisamos parar e ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se nós não ouvirmos, se nós não tivermos intimidade com Deus, as coisas chegam e nós não sabemos como resolver. E aí entramos em desespero. A princípio a gente se desesperou, com certeza. Mas quando ia visita lá no quarto para ela, as visitas saíam confortáveis de ver aquela situação dela, ela dizia, está na mão de Deus. Hoje ela dirige a igreja aqui no Sesumar, se eu não me engano, o nome da igreja que ela frequenta aqui no Sesumar de Maringá, é uma das dirigentes ali. E a gente vê que Deus ele vai assim, sabe, nos preparando caminho. Mas para isso, irmão, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos deixar o Senhor agir na nossa vida. Não deixe Jesus na igreja. Não deixe Jesus ou apenas reconheça esse Jesus quando tem um trabalho ou quando os pastores estão próximos ou o presbítero. Não, leve isso para a família, leve isso para casa. Faça como Pedro, sejamos inteligentes como o apóstolo Pedro. Vamos levar Jesus para casa. Vamos tirar fora os palavrões, vamos tirar fora as coisas mundanas, Muitas vezes eu não sou contra a televisão, mas a televisão, o controle, a gente fala, a televisão é isso e aquilo. Não, o controle está na nossa mão. É nós que temos que decidir o que vemos na nossa casa, o que ouvimos na nossa casa e o que não queremos na nossa casa. Mas se queremos paz, nós temos que ter Jesus lá dentro. Aonde quer que eu vá, eu tenho que ter Jesus comigo, Jesus cumpriu essa profecia que havia dito pelo profeta Isaías há 550 anos antes dele, Aí muitas vezes, quando a gente está pregando e tal, a respeito desse levar Jesus para casa, há pessoas que dizem assim, eu já fui em tantas igrejas e já passei por várias e nenhuma delas resolve o meu problema. Nenhuma delas resolve o meu problema. Amados, para essas pessoas eu sempre respondo com uma pergunta. Você já foi à casa de Deus várias vezes, mas você já levou Jesus para a sua casa? Às vezes eu vou buscar algo na igreja que eu tenho dentro da minha casa, que eu posso ter dentro da minha casa. Então não adianta muitas vezes a gente ficar pulando de igreja em igreja, como tem muitos, querendo buscar bênção, mas nunca quer fazer, não quer ter um compromisso com Jesus, não quer ter um compromisso com Deus. E aí não adianta. Eu sempre falo, amados, que a igreja ela não é INSS, que nos dá aposentadoria por tempo de igreja, não. Igreja é a comunhão dos santos, é onde nós vamos para nos abastecermos, mas nós temos que levar a extensão da igreja para o nosso lar. A nossa casa, ela tem que ser uma extensão da igreja. Nós temos que ser o que somos na igreja, na nossa casa. Já imaginou? Nós aqui pregando, de repente chega o vizinho entrando e diz, mas ontem na casa estava falando uns palavrão feio lá, agora está aí dentro da igreja, cantando, pregando. Não, nós precisamos levar Jesus para casa, principalmente aonde nós estivermos. Jesus tem que estar conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus quer transformar a sua casa, Jesus quer transformar a sua família, Jesus quer transformar o seu bairro, e para isso Ele conta com vocês, Ele conta com a gente. Ele não vai descer novamente para pregar como Ele pregou no período que Ele esteve sobre a terra, mas para isso Ele conta com a gente, para poder fazer isso aí, para fazer essa transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, e não sedes conformado com este mundo, mas
mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós nos acomodamos, ou eu gosto de dizer sempre que quando nós nos acovardamos de não pregarmos a palavra de Deus, nós estamos sendo um povo como o povo do mundo. E Deus não quer isso de nós, irmãos. Se a gente ver e sentir, olhar com os olhos da fé pelo Espírito, que Jesus passou para dar a mim salvação e a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, é muito terrível. Eu não sei se alguém dos irmãos acompanha aquela série Jesus na Record, né? Eu estava vendo na sexta-feira, gente, eu falei assim, mas não pode, como é que esse soldado bate tanto de Jesus desse jeito? Ou a vontade de ir lá e tomar aquele chicote da mão dele. Mas já estava previsto, que tinha que ser dilacerado a sua carne, né? Por isso que quando ele instituiu a ceia, ele falou sobre isso. Este é o meu corpo. Aquele corpo que foi dilacerado antes de ser pendurado no madeiro. É esse Jesus que nós temos que servir. Não precisamos ter medo, não, irmãos. Ele vai estar lá com a gente. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo irá transformá-lo em nova criatura. Se você quer ser transformado, então se disponha. Reconheça o seu fracasso sem Deus. Deixe o pecado, abandone a velha vida. Em outras palavras, se alguém deseja mudar a maneira como vive, deve mudar a maneira como pensa. O que eu penso a respeito disso? É verdade que Jesus morreu na cruz por mim? É verdade que eu sou salvo pela graça? Sim, é verdade. E eu tenho que ter esse pensamento. Eu falo que nós temos que ser muito otimistas a respeito de todas essas situações que acontecem nas nossas vidas. Tem uma ilustração muito interessante que diz assim: um pai, ele tinha 2 filhos, um pessimista e um otimista. Olha que interessante, né? O pai falou assim: eu vou fazer um teste com esses meninos. Ele pegou para o menino pessimista, comprou um caminhão de brinquedo e colocou lá no quarto. Passou uma meia horinha, ele foi lá, o menino estava tudo lá com a cara feia, carrancudo, né? E tal, e o pai pergunta: filho, você com esse quarto cheio de brinquedos, mas por que você está triste? Por que você está aborrecido? Ele olhou para o pai dele e disse assim: pai, imagina quando começar a quebrar. Sabe, amados, há muitos crentes assim. Mas aí para o outro filho que era otimista, ele pegou e mandou colocar lá no quintal um caminhão de estrume de animal, de esterco, né? E ele passou, olhou para o filho, viu lá o filho jogando aquelas esterco, né, aquelas bostas de vaca para cima, dando risada, gritando na maior alegria. Aí ele chegou e falou: filho, eu não entendo. Seu irmão estava triste que ganhou um caminhão de brinquedo. Você que ganhou um caminhão de estrume, está tudo feliz e alegre aí? Eu disse: pai, vai que nós achamos uma vaca aqui no meio. Olha, o pensamento do cristão, irmãos, ele tem que ser desse jeito. É assim, otimista. Estou doente, mas não é para a morte. É para que ali seja realizada uma obra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser otimistas. Nós temos que olhar para o caos e tirar o que é bom. É assim que nós temos que fazer. O exército de Saul olhava para Golias e viu o tamanho do Golias. Davi olhou para ele e viu o tamanho da testa. Olha a diferença, né? Eles com medo da espada, Davi só jogou a pedrinha. Só que aquela pedrinha foi lançada pela mão de Deus. A nossa vida tem que ser assim. Nós temos que, diante do caos, ver o que Deus quer mostrar para nós. O que Deus quer de mim. O que Deus está preparando para nós. E foi assim que Pedro fez quando levou Jesus para casa. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Por isso mesmo precisamos orar a Deus, reconhecendo que não podemos mudar com nossa própria força de vontade, mas confiando que Ele nos dará o poder a cada dia para livrar-nos dos nossos defeitos
fraqueza, precisamos focar em Deus e em seu infinito poder. Será que se eu trocar meu óculos aqui com o pastor Cicaro, será que ele vai conseguir andar? Não, porque ele está com o óculos certo. Eu estou com o óculos certo para mim. Então, o nosso foco, nós temos que focalizar Deus. Quando nós focalizamos Deus, nós enxergamos o caminho correto para andarmos. Mas quando nós temos dúvida, nós não conseguimos andar para o caminho. Nós ficamos como as águas do mar, né? Que bate e volta, bate e volta. E o cristão, ele não pode ser dessa forma. E o que o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, ele diz assim: e finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A única maneira de vencer uma tentação, por exemplo, é desviar o foco da mente para outra direção, enchendo-nos com a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sem a verdade, nós não conseguimos fazer nada. Sem a palavra de Deus, nós não temos direção. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o farol que nos ilumina, que nos direciona. É Ele que nos dá o entendimento de quanto poder nós temos através do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós nos acovardamos. Fazemos como os discípulos, né? Na hora certa, acabamos fugindo e negando o próprio Jesus. Para mudar, devemos focar em fazer o que é certo e não no que temos desejo de fazer. Quando escolhemos fazer o certo, logo nossos sentimentos começarão a mudar e vamos ter prazer em fazer o que é certo. Para mudar, irmãos, é preciso focar no progresso, não na perfeição, para não desanimarmos. Quando olhamos para o nosso inventário moral, descobrimos muitas coisas que precisamos mudar, e só podemos fazê-lo mudando uma coisa de cada vez, e isso às vezes leva tempo. Peça a Deus que lhe mostre por onde Ele quer começar primeiro. Seja bem específico no que deseja mudar. É uma desonestidade? É uma mentira? É uma falta de perdão? É um mau hábito? Coloque isso diante de Deus e diga: Senhor, eu preciso mudar nessas coisas, eu preciso mudar nesses defeitos que eu tenho. Qual que o Senhor quer que eu comece primeiro? E Deus, através do Espírito Santo de Deus, vai nos dar um direcionamento para podermos entender. Sabe, irmãos, mudar é fundamental, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, se eu às vezes levantasse a mão, perguntasse para levantar a mão assim, dizer assim: quem que já ficou triste por causa de uma pessoa na igreja, né? Eu já fui ofendido. Talvez quase todos nós levantaríamos a mão, né? Mas sabe, irmãos, quem pode resolver, quem nos traz problema são pessoas. Mas sabe também quem resolve os nossos problemas? Pessoas. Pessoas usadas por Deus para poder resolver o nosso problema. Sozinho nós entramos em depressão. Por isso a importância de estarmos na igreja, em comunhão com os irmãos, uns com os outros, para que forte todos juntos nós possamos resolver esses problemas através do Espírito Santo de Deus. Não adianta que sozinho vocês não resolvem o problema. Não adianta que eu, pela minha sabedoria, não vou resolver problema nenhum. Não adianta que pela minha força eu não vou resolver problema nenhum. Mas quando eu conto para um irmão de confiança, aquele que pode me ajudar, e eu conto para Deus, as coisas se resolvem. Existe uma música que eu gosto muito do cantor que diz assim: eu sou como um menino guerreiro, sabe? Tudo eu conto para o meu pai. Sabe aqueles meninos guerreiros que você não pode pegar no estilingue dele, né? Hoje em dia não tem mais isso, né, pastor? Mas antigamente que tinha das burquinhas, não posso tocar a mão,
que vou correndo contar para o meu pai. Nós, como cristãos, devemos ser assim, tipo desse menino brilhante. Entrar no nosso quarto, fechar a porta e contar tudo para Deus. Deus, olha, fulano fez isso. Senhor, eu já perdoei ele, me perdoa a mim também, né, para que eu possa continuar a minha jornada, para que eu possa continuar a minha vida. Mas conte para Deus. E Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza, que Deus vai estar te ajudando, que Deus vai estar resolvendo o seu problema. Caminhando para o encerramento, eu queria dizer assim: não devemos tentar vencer sozinhos. Não conseguimos nos transformar sozinhos, de maneira alguma. Vai ser muito difícil, vai ser pesado demais para a gente carregar. Mas quando a gente divide com Deus, Jesus já disse, né? Eu levei contigo o seu fardo, eu levei a tua carga, divide comigo. Vamos dividir com Jesus. Há muitos crentes que é tipo daqueles antigos, né, que ia para a cidade com um saquinho jogado nas costas de mercadoria para vender, pegava uma carona em cima da caminhonete, mas não tirava o saquinho das costas. Em vez dele pôr no asfalto, descansar o ombro, né? Não, mesmo dentro do carro, ele ali naquele peso, sabe? E às vezes nós, como crentes, agimos assim, né? Em vez de nós depositarmos, tirarmos esse peso dos nossos ombros, não, nós queremos carregar sozinhos, achando que somos fortes o suficiente para fazer isso. Mas não somos, irmãos. Precisamos de Deus e de outras pessoas que estejam na mesma busca de transformação e crescimento espiritual. Precisamos de relacionamento com outros seguidores de Jesus que desejam ver nosso crescimento. Por isso mesmo é que a igreja existe para nos ajudar a crescer e a construir uma nova vida e uma nova mentalidade. Eu não posso vir para a igreja e continuar como eu era. Jesus, quando curava, ele dizia assim: vai e não peque mais. Seus pecados estão perdoados. Mas aí não comete os mesmos erros. E quando nós vimos para a igreja, quando nós vimos para a casa do Senhor, nós temos que ter isso em nossa mente. Eu tenho que ser diferente, porque eu sou diferente. Não é orgulho, né? Tem muitas pessoas, se você pergunta assim: tem certeza da salvação? Ele vai dizer assim: eu não posso dizer, porque senão eu sou muito orgulhoso. Não, eu tenho. Porque senão o que Jesus fez foi em vão. E não foi em vão. Jesus morreu para nos dar salvação. Jesus morreu para nos dar liberdade. Por isso, irmão, nessa noite eu quero dizer, ao sair daqui, não deixe Jesus aqui na igreja. Não leve ele para a sua casa com vocês. Abra seu coração. Ele vai curar sua mente, ele vai curar sua alma, ele vai curar o seu coração, ele vai atuar na sua família. Por isso que ele disse: eu estou à porta e bato, quem abrir, eu vou cear com ele, vou morar com ele, vou estar com ele. E nós precisamos internalizar isso na nossa mente. O dia em que entendermos que todo o poder está em Jesus, e todo o poder que está no Pai, que Ele deu para Jesus, Jesus transformou para nós, nós vamos viver o céu aqui na terra. Não importa que a nossa casa caia a metade para um lado, caia a metade para o outro lado, e nós ficamos aqui no centro, nós vamos olhar e dizer assim: Senhor, obrigado, porque nenhuma teia caiu na minha cabeça, porque Jesus está nos livrando. E é assim que nós temos que focar, no positivo, no otimismo, e não no negativismo. Se não deu certo ainda, porque não é o fim. A hora que for o fim, tudo vai dar certo, porque Deus tem o seu tempo reservado e preparado para cada um de nós. Pode crer nisso, pode acreditar que no seu tempo certo, Jesus vai estar resolvendo todos os nossos conflitos. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando e nos dando uma vida plena em Cristo Jesus. Não esqueça, leve ele para casa. Amém?
fores tentados, não deves pecar. É muito melhor com Jesus triunfar. Se alguém quiser fazer-te algum mal, não temas e segue sem vacilar. Jesus te dará uma espada afiada, e todos os laços ela vai cortar. Se desfalece sedento de amor, corre e abraça com o Salvador. Ele é consolo na aflição e luz perfeita na escuridão. Insondável qual um grande mar, pode nos braços de Cristo encontrar, e nos conflitos com o tentador, Cristo Jesus te fará vencedor. Numa espera de glória e luz, junto ao Pai te espera Jesus. Misericórdia, encontrará na gloriosa Sião. Se alguém quiser fazer-te algum mal, não temas e segue sem vacilar. Jesus te dará uma espada afiada, e todos os laços ela vai cortar. Se desfalece sedento de amor, corre e abraça com o Salvador. Ele é consolo na aflição e luz perfeita na escuridão. Eu quero convidar a igreja, nós vamos estar lendo apenas um verso de 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 28, 1 Coríntios 11, 28, é aquele momento da oração de confissão. O apóstolo Paulo, quando instrui a igreja com respeito à celebração da ceia, ele diz assim no verso 28, 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba dos cálices. Então nós vamos ter esse momento de oração de confissão de pecado para participarmos da ceia. No seu lugar mesmo, você vai estar orando, colocando aí sua vida no altar do Senhor, nos preparando sim para participarmos desta mesa que já está posta, está preparada, e lembrando ou trazendo a nossa memória o que Jesus fez por nós na cruz. Vamos orar por alguns momentos, silenciosamente. E depois eu pedir nosso irmão Roseli que ore ao Senhor. Deus amor, Deus imensa bondade, nós estamos de novo na tua presença, noite. Nós agradecemos ao Pai a oportunidade que tem de criar por isso. Mas ele tem se preparado agora, Pai, eles estão se preparando para participar da tua vida. Que a gente se Pai visitando cada coração, cada um pode estar com o coração sincero diante de ti e participar da tua vida. Nós vamos agradecido por não tornar Convidar o meu filho Cílio para vir aqui à frente, para nos ajudar aqui na instituição do primeiro da ceia. Convidar também o presbítero Felipe, ele vai ficar comigo aqui à frente também, nesse momento.
Acredito ao Senhor e ao Sim, eles vão estar louvando Deus, então ele vai estar no momento que o nosso irmão vai escrever assim, como princípio, então eles vão estar adorando o Senhor. Então nós vamos nos preparar para a festa mesmo, pela mesa da ceia, e a Bíblia nos diz, o texto anteriormente a esse, nós vemos, o apóstolo Paulo diz que nós temos o corpo e o Cristo. O pão, que simboliza o corpo, e o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Então, convido a todos os nossos irmãos e irmãs que comamos do pão e bebamos do cálice. Eu vou convidar o presbítero Chico, que ora o Senhor, e depois ele vai distribuir o que eu sei, e aí então nós vamos mostrar aqui a adoração. Eu quero ver que o presbítero Lídio para orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre a bênção da ceia. Senhor, nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que todas as vezes que tomamos chaves, que tomamos o sol, Deus, lembramos do sacrifício que o Senhor fez por nós. Pai amado, continue nos abençoando, abrindo os nossos olhos, dando-nos entendimento, perdoando os nossos pecados, para que possamos enxergar o caminho que o Senhor quer que caminhemos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Cansado estou, mas procuro, Senhor, ver a voz que eu não vejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim.
conhecido, acho que a igreja conhece, pode cantar junto com nós, tá? Divino companheiro. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda a sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. É a música número 6 desse CD. Se alguém tiver interesse por um CD, vai dar de lembrança apenas R$15. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Agradecer ao presbítero Alci, Deus do Rei, ao presbítero Lídio, que nos trouxe a palavra, e foi muito bom. Tenho certeza que vocês vão voltar aqui mais vezes, porque hoje foi só uma palhinha, né, do trabalho que eles realizam. Eu esqueci de agradecer, pastor. Muito obrigado pelo convite a todos os irmãos da igreja que estão presentes, né? Especialmente aí o conselho, ao pastor que fez o convite para nós. Foi uma satisfação estar aqui. Quem sabe, uma próxima vez a gente vem para inteirar os 19, né? Nós vamos inventar a bênção e depois nós vamos lá para o fundo e continuar esse momento gostoso de confraternização. E a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, disperso pelas faces da terra, hoje e por todos sempre.